Graça e paz, meus irmãos. Abram suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4. Vamos estudar os versículos 11 e 12. Versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Meus irmãos, o livro de Tiago, ele é muito rico de ensino. Ele é um livro simples, mas é muito bom de ser estudado, tem muito ensino. Vale muito a pena ler o livro todo, relembrar os ensinos, é muito importante. Lembrando que a própria Bíblia, ela explica a Bíblia, e tudo da Bíblia aponta para Jesus. No versículo 11 diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Buscando uma referência que no próprio livro de Tiago, no capítulo 3, dos versículos 10 a 12, nós vimos o seguinte: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Aqui Tiago nos ensina que não é possível a mesma boca que abençoa amaldiçoar. Ele está dizendo que nós não devemos amaldiçoar, nós não devemos falar mal da vida dos outros. Continuando o versículo 11, Tiago exorta a igreja: aquele que fala mal do irmão ou julga o irmão. Ele está exortando a igreja, querendo colocar os irmãos em igualdade um com os outros, para que ninguém se ache melhor a nível de poder julgar um irmão. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2, nós temos uma passagem muito conhecida na Bíblia que Jesus diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui, o ensino é de Jesus, apontando para uma exortação, uma advertência para a igreja, que nós não falemos mal, que nós não julguemos o próximo, pois com o mesmo peso que nós julgarmos, nós seremos julgados por ele no dia do juízo final. Continuando. A seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. A lei a que eles se referem aqui, meus irmãos, é a lei de Deus, não a lei mosaica. Seriam os mandamentos de Deus, que agora, nesta fase, nós já não vivemos mais debaixo da maldição da lei, mas vivemos pela graça de Cristo. Uma referência aqui, meus irmãos, é no livro de Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31, que diz o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aqui no livro de Atos, Lucas, que é o autor, está dizendo aos irmãos que nós não somos juízes, mas que Deus
já elegeu um juiz. E esse juiz é Jesus Cristo, a quem ele ressuscitou. Quando ele fala, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Nós não estamos aqui para julgar os mandamentos de Deus e julgar o próximo. Nós estamos aqui para viver conforme o mandamento de Deus e amar o próximo. Nem mesmo Deus ainda está julgando, mas um dia todos nós vamos prestar conta de nossos atos. Aqui no versículo 12, continuando o livro de Tiago, diz o seguinte: um só é legislador e juiz. Eu sempre falo que a Bíblia aponta para Jesus. Esse legislador e juiz, ao mesmo tempo, é Jesus Cristo. Vejamos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 22, dos versículos 37 a 40, uma referência para a nossa reflexão. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aqui, nessa passagem no Evangelho de Mateus, Jesus estava sendo questionado pelos fariseus quais seriam os grandes mandamentos. Eles estavam tentando encurralar Jesus para ver se Jesus blasfemaria contra Deus. Mas Jesus nunca fez isso. Então aqui, meus irmãos, Jesus reafirmou a lei de Deus, que são os mandamentos, que seriam os 10, mas aqui simplificados em apenas 2. Pois, se você amar a Deus e amar ao próximo, consequentemente você não vai adulterar, você não vai matar, você não vai roubar, e assim sucessivamente. Ou seja, todos os demais mandamentos se cumprirão nesses 2 primeiros. Para concluir aqui esse trecho que nós vamos estudar, no versículo 12, o finalzinho dele diz o seguinte: aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Mais uma vez, Tiago está dizendo aos irmãos daquela época que não devem julgar, que ninguém é melhor que ninguém, que Deus não faz distinção entre as pessoas. Ele conclui dizendo: quem és que julgas o próximo? Então, nós não devemos julgar. Nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus, para amar, para aceitar, para acolher, para direcionar. É o que Cristo nos ordenou. O julgamento não é nossa responsabilidade. Para concluir esse estudo, meus irmãos, vamos fazer mais uma referência ao Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 36 e 37, que diz o seguinte: digo-vos que de toda palavra frívola, palavra má, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Como é importante nós entendermos o ensino de Cristo. Aqui, irmãos, Tiago estava ensinando à igreja que nós não devemos falar mal um dos outros, não devemos julgar ao próximo, mas devemos amá-lo. E essa exortação final aqui do Evangelho de Mateus diz que se nós, pelas nossas próprias palavras, nós seremos justificados, mas as mesmas palavras que nós dissermos, elas que serão responsáveis pela nossa condenação. Que nós possamos cuidar da nossa língua, que nós possamos ser cristãos melhores, e que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.